Senhores representantes, muito boa noite. Senhor Presidente da Câmara, Senhor Vice-Presidente, senhores vereadores, caros eleitos, havendo quórum na sala e tendo atenção à ordem de trabalhos desta sessão e da que se seguirá, iremos dar início aos trabalhos. Iniciamos com o período público, não havendo inscrições. Passamos de imediato à ordem de trabalho. Antes da ordem de trabalhos, peço desculpa, temos uma tomada de posse. Maria de Lourdes Vieira de Campos, por favor, dirija-se aqui à mesa para assinar o termo de posse, em substituição de Tiago Pereira da Silva Abade. Justificou a sua ausência, não sendo enviado o substituto legal, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões, António Dias Emídio. Está aberta a discussão do ponto 6 da ordem do dia, proposta número 271/2014. Passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para apresentar a matéria em apreço para discussão. Sr. Presidente da Câmara tem a palavra. Muito boa noite a todos. Senhora Presidente. Sr. Presidente da Câmara, peço desculpa, dê-me só um minuto muito rapidamente. Senhores eleitos, foi há pouco recebido um parecer complementar a esta matéria em discussão, do qual existe uma cópia em cada bancada, dado ser um parecer bastante grande da CCDR. Pedimos desculpa pela Assembleia, pedimos desculpa pelo atraso no envio, mas também a Câmara tê-lo-á recebido muito recentemente e entendeu entregar este parecer como complementar à discussão que aqui vai ser feita. O parecer foi enviado por e-mail para todos os eleitos e, pessoalmente, por mim, para todos os líderes de bancada, mas dado que foi há muito pouco tempo, poderão ainda não ter tido tempo de o ler, mas o Sr. Presidente da Câmara irá apresentá-lo também nas suas conclusões. Em relação ao quadro eletrónico, eu sugeria que o desligássemos por agora para pouparmos a lâmpada e será ligado depois, quando for a 8ª sessão. Sr. Presidente da Câmara, peço desculpa, poderá agora retomar a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Membros da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, estimado público. Esta proposta que aqui apresentamos corresponde a uma necessidade legal que é de lançar processos de concursos para os cargos de dirigentes que ainda não estão ocupados e que têm dirigentes em regime de, ou que não estão ocupados ou que têm dirigentes em regime de substituição. É correspondendo a essa obrigação legal que avançamos nesta matéria e que esta matéria também foi aprovada em Câmara. Atalhando a questão, portanto, a sua necessidade é evidente, certamente para todos, queria debruçar-me um pouco sobre estes pareceres que a Sra. Presidente da Assembleia agora referiu. Em reunião de Câmara, a vereadora Sónia Paixão pediu que a Câmara pedisse um parecer, passa a redundância, ela pediu a outra entidade, mas teria que ser a CCDR, no sentido de saber se a opção que a Câmara tomou, que é de os júris serem presididos pelos vereadores a tempo inteiro, tinha acolhimento legal. Esse parecer foi pedido, tal como foi solicitado. Entretanto, a decisão que tomamos em Câmara foi fundamentada por um parecer jurídico dos nossos serviços que me parece muitíssimo sólido e recebemos já 1 ou 2 dias o parecer da CCDR, que ainda por cima vinha com falta de uma folha e 2 páginas, que só hoje pudemos reconstituir, mas o meu entendimento foi que mesmo com pouca antecedência era importante distribuir a documentação à Câmara. Portanto, o que vos está à Assembleia Municipal, peço desculpa, o que vos está distribuído é o parecer da CCDR que nos foi enviado oficialmente, a que faltam 2 páginas, seguido
pelo mesmo parecer que, entretanto, hoje foi publicado na página da CCDR, que resolvemos retirar para se ter a versão completa, e, finalmente, o parecer dos nossos serviços, que serviu de base à decisão da Câmara Municipal. Qual é a questão que está aqui colocada? A questão que está aqui colocada é de saber se é admissível ou não que os júris sejam presididos por vereadores a tempo inteiro. Até 2004, o regime, desde meados da década de 90, foi o de concurso. Depois, entre 2004 e 2005, houve um período em que se procedeu à escolha direta por parte, neste caso da administração municipal, dos vários dirigentes. E a partir daí, a partir de 2005, e até à atual lei, que é a 49 de 2012, o júri podia ser presidido pelo Presidente da Câmara ou por dirigente por si designado, e incluía também um dirigente de nível igual ou superior e um representante de instituição de ensino superior. Portanto, nos últimos anos, os júris tiveram sempre a presença de alguém de uma universidade ou de um instituto superior, como é do conhecimento de vários dos senhores representantes municipais. O entendimento da CCDR é de que a interpretação que faz da lei é de que não devem os vereadores integrar os júris. Este entendimento, na nossa opinião, tem uma enorme fragilidade na argumentação e é incorreto. E isso é, aliás, bem demonstrado pelo parecer feito pelos serviços da Câmara e que serviu de base à nossa decisão. Porquê é que é assim? Porque a lei exige hoje, e essa é a sua filosofia, uma absoluta separação entre quem seleciona os candidatos e quem designa os dirigentes. Ora, quem designa os dirigentes, segundo a lei, é o Presidente da Câmara Municipal. Essa é uma competência própria e que não delega, naturalmente. E quem seleciona são os júris, daí que, de acordo, aliás, com o parecer que temos dos nossos serviços, os vereadores não decidem, não designam os futuros dirigentes municipais e podem, por isso, participar no júri, portanto, na seleção. O que é que a CCDR diz? A CCDR diz que esta entidade que designa também inclui os vereadores. Ora, isso não é verdade, porque não é a Câmara Municipal que designa os dirigentes, é o Presidente da Câmara que os designa e, portanto, por isso é que o Presidente da Câmara não participa em nenhum dos júris, como está proposto. Depois, o parecer da CCDR tem expressões absolutamente inaceitáveis em relação aos eleitos municipais. Porque é exigido para a participação em júris o mérito profissional, a credibilidade, a integridade pessoal. E o parecer da CCDR indicia que esses requisitos não estão cumpridos quando se trata de eleitos municipais. Esta lei foi aprovada já na atual legislatura, foi envolvida na ideia da despartidarização do Estado e o parecer da CCDR veio informado dessa linha, não só de desqualificação dos eleitos, todos eles, mas sobretudo de desqualificação dos eleitos locais, que, sendo exigida integridade pessoal, credibilidade e experiência profissional para integrar os júris, os eleitos estão automaticamente excluídos do ponto de vista deste organismo. Trata-se de um salto sem fundamentação no contraditório, que é contraditório nos próprios termos do parecer, porque tem esta dificuldade. Depois, do nosso ponto de vista, o parecer que foi feito na Câmara é absolutamente sólido e dá-nos uma grande confiança de que estamos a atuar dentro da legalidade. De resto, o parecer da CCDR nunca foi homologado pelo membro do Governo respectivo. Ao contrário de outros, hoje pude fazer uma verificação ao fim da tarde, o próprio parecer expressa isso, que ele não foi homologado e, portanto, não tem esse requisito fundamental para ter outro tipo de vinculatividade. Finalmente, queria dizer-vos também que, na nossa avaliação desta questão, procuramos saber o que é que acontece noutros municípios, designadamente na área metropolitana, para tratar do que é comparável. Direi com toda a franqueza que a maioria dos municípios que neste momento têm processos em curso
não são muitos, estão a fazer só com dirigentes. Alguns não têm processos em curso, portanto não responderam a esta questão. E outros ponderam integrar eleitos, e há dois que, um deles, Vila Franca de Xira, integra eleitos a presidir o júri, e outro, Sintra, o júri é totalmente composto por eleitos, enfim, que é outra filosofia. E, portanto, estamos absolutamente tranquilos em relação a esta matéria, consideramos que esta questão deve avançar, mas quis também perder aqui um pouco de tempo a explicar esta questão, porque ela é o fundamental dos pareceres que há pouco foram distribuídos e pareceu-me necessário fazer aqui esta explicação na medida do que me fosse possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Foi também distribuído atempadamente aos eleitos o que foi solicitado pelo Sr. Representante Carlos Teixeira já no final da última reunião, relativamente à consulta aos municípios para a constituição dos júris. Está aberto o período de inscrições. Sr. Representante Pedro Cabeça. Relativamente a esta matéria, não houve tempo, efetivamente, o mail recebi no telemóvel que tinha enviado o mail ao final da tarde, ao final da tarde já bem final. E, portanto, não tive a oportunidade de ler, a não ser agora as conclusões, portanto, é um bocado, acredito que esteja tudo fundamentado, independentemente de ser mais, dar mais uma imagem de imparcialidade ou não imparcialidade, não era isso que estava em questão. Eu, perante este parecer, não tendo dúvidas do parecer da Câmara, até porque conheço muito bem a doutora Ana Ribeiro e sei que fará com certeza e fez com certeza um bom trabalho em termos de parecer. O que é certo é que podemos estar aqui hoje a resolver um problema e a criar outro no futuro. E criar um outro que é nos próprios dirigentes que venham a ser nomeados. Vamos imaginar que existe algum problema por causa disto e cria alguma insegurança. Por parte do Partido Socialista não há qualquer problema que isto seja votado, mas de facto não há muito tempo para estarmos aqui a estudar e ver, e não podemos fazer aqui estas interpretações perante dois pareceres que chegaram agora, e tenho algum receio que isto possa criar alguma insegurança até em quem concorrer e em quem for selecionado, porque pode criar aqui uma situação de instabilidade. E não sei se valeria a pena manter esta situação e, obviamente, não colocando em questão o que o Sr. Presidente agora disse, que, de facto, a partir do pressuposto que os eleitos são todos os malandros, já bastam outras leis e, portanto, não é esse o pressuposto, efetivamente. O que eu acho é que, não sei se não seria prudente, se calhar pensarmos um bocadinho nisto, porque, pelos vistos, também só tiveram conhecimento deste parecer neste momento, não sei se seria ou não de equacionar, porque eu acho que pode estar em causa o futuro das pessoas, mas para já é tudo. Sr. Representante Ricardo Andrade. Sr. Presidente, nós também tivemos esta dificuldade em olhar para o parecer de uma forma intensiva e olhar para tudo. Portanto, parece-nos que talvez fosse prudente ou há uma interrupção e temos algum tempo que pode não bastar 5 minutos para olhar para isto, pode não bastar 5 minutos, ou então teremos que arranjar uma solução, porque nos parece, e nós percebemos que não houve maldade nenhuma e percebemos que os serviços, pronto, foi um problema de serviços e que foi quando as coisas apareceram, mas parece-nos que, sem duvidar de ninguém, gostamos de estar sempre certos daquilo que decidimos e não costumamos aceitar as coisas, passa a expressão, de boca ou de cor. Portanto, se arranjarmos entre nós, e também podemos sugerir que a Sra. Presidente interrompa 5 minutos para reunir os líderes de bancada e arranjar com eles uma solução que por nós estará perfeito. E o nosso líder de bancada reunirá, como os restantes, e chegarão a uma forma de tentar ultrapassar este problema da melhor forma, sem prejuízo dos eleitos votarem as coisas em consciência, tendo perfeito conhecimento dos factos. Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, só para esclarecer o seguinte, eu entendi que não podia vir fazer o debate deste ponto sem referir o parecer da CCDR. Tinha-o recebido, tinha que o referir. E estive a estudá-lo hoje à tarde, referi-lo e não o entregar, também me pareceu que não fazia sentido. Isto é tudo verdade, mas é só para dizer que não foi um problema dos nossos serviços. Foi mesmo assim, chegou tarde, vinha incompleto e não houve tempo para analisá-lo, a não ser hoje à tarde.
Mas entre isso e esconder que tinha chegado este parecer e depois daqui a um mês sermos confrontados e bem com esta situação, achamos preferível pôr tudo às claras. A mesa não tem nada a opor a um intervalo para que as bancadas possam ler o parecer, possam discuti-lo e depois a seguir fazermos uma breve reunião de líderes. Eu sugeria um intervalo de 10 minutos para começar, para que as bancadas possam então analisar o parecer. Assim que as bancadas... Metodologia, meus senhores, eu penso que primeiro que as bancadas pudessem, ou que os líderes de bancada pudessem individualmente ver e que a seguir reuníssemos os líderes de bancada. Estamos de acordo com esta metodologia? Muito bem. Está o intervalo, são 21h27, um intervalo de 10 minutos. Os senhores líderes de bancada, quando julgarem que estão reunidas as condições para a mesa e os líderes reunirem e podermos discutir este assunto, estarei aqui então para conversarmos. Muito bem, vai ser feito um intervalo então de 10 minutos para a apreciação do parecer. Senhores representantes, vamos então terminar o intervalo. Pedimos desculpa pela demora superior aos 10 minutos inicialmente estabelecidos, mas foi necessário dirimir algumas questões relativas a este ponto, de forma que haja uma possibilidade de consenso. Após a reunião de líderes de bancada com a mesa, há uma proposta que é posta ao plenário de retirada deste ponto, com o compromisso de que o mesmo seria agendado para discussão e votação impreterivelmente na sessão ordinária de setembro. Está posta à consideração do plenário a retirada, sublinho que é a retirada do ponto, não é adiamento e sim retirada do ponto. Vou pôr à votação do plenário a retirada deste ponto. Quem vota contra a retirada do ponto? Quem se abstém? A retirada do ponto foi aprovada por maioria. Declarações de voto, alguém quer apresentar? Não havendo declarações de voto, declaro encerrada a segunda reunião da 7ª sessão ordinária. A primeira secretária irá ler a ata e minuta para podermos levar a efeito a resolução do plenário. Em seguida faremos, aí será mesmo um curtíssimo intervalo, eu pedia que não saíssem dos lugares, apenas para que os serviços de filmagem da sessão possam proceder aos procedimentos técnicos, passa aqui o trocadilho, para podermos filmar depois a seguir a 8ª sessão ordinária. E depois passará também, enquanto fazem esse intervalo, passará a folha de presenças da 8ª sessão ordinária para os senhores poderem rubricar. Ata e minuta, senhora Primeira Secretária. Minuta, segunda reunião da 7ª sessão extraordinária, 31 de julho de 2014. Deu-se início à reunião às 21h14 no Palácio dos Marqueses da Praia de Monforte. Houve a justificação de falta do Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões, António Dias Emílio, e a tomada de posse de Maria de Lourdes Vieira de Campos, em substituição de Tiago Pereira da Silva Abade. No período de ordem do dia, o ponto 6, a mesa propôs ao plenário a retirada do ponto, que foi aprovada por maioria. Com 14 abstenções da CDU. Com 14 abstenções da CDU. Muito bem, ata e minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata e minuta foi aprovada por unanimidade. Os serviços irão fazer, então, agora passar a folha de presenças da 8ª sessão, enquanto os serviços de filmagem da Assembleia farão os necessários procedimentos técnicos para a filmagem da próxima sessão.